João 6, de 1 a 15. Amém? Acompanha comigo a leitura. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós estamos dando continuidade à série sobre as mensagens no Evangelho de João. A série de milagres, dos milagres de Jesus que ele realizou no Evangelho de João. E o propósito de João, ao escrever o Evangelho, ele é bem claro para nós. O propósito dele é levar o leitor a contemplar a obra, a contemplar a pessoa bendita e divina de Jesus. O propósito de João é mostrar através do seu Evangelho o Verbo encarnado, Deus, homem, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então João começa o Evangelho falando disso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas agora o Verbo se fez carne, e João então usa esses milagres, esses sinais, para reforçar aquilo que ele quer passar ao povo. Apesar de João apresentar esse sinal em específico de maneira mais resumida do que os outros evangelistas, João, ele nos mostra, por exemplo, os outros evangelistas nos mostram, por exemplo, 2 motivos pelo qual Jesus saiu com os seus discípulos para poder atravessar o mar da Galileia. Um dos evangelistas vai falar que o motivo de Jesus ter saído com os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia é porque Jesus e os seus discípulos estavam muito atarefados com as demandas que a multidão exigia, não tendo tempo nem sequer para comer. Então, um dos evangelistas vão falar que Jesus sai com os seus discípulos para um período de descanso com eles, de estar com eles ali. Um outro motivo pelo qual Jesus sai e vai atravessar o mar da Galileia para estar com os discípulos, a sós, é que eles acabavam de ficar sabendo e estavam abatidos, ficaram sabendo da notícia da morte de João Batista, através de Herodes Antipas. E os discípulos abatidos, entristecidos, e Jesus então se retira com eles para um lugar. A ideia aqui de Jesus com esses discípulos é um tempo de descanso, um tempo de estar junto em comunhão, talvez ensinar os discípulos algumas coisas, mas a multidão fica sabendo que Jesus atravessa para o outro lado. Mas diz o texto que a multidão fica sabendo dos sinais que Jesus está realizando, e vão a rodear para chegar até onde Jesus está. Jesus sai de Jerusalém e vai para a Galileia aqui. Eu quero situar você a essa mensagem para você entender. Jesus sai da região da Galileia, de Jerusalém, e vai para a região da Galileia. Agora ele sai junto com os seus discípulos e atravessa o mar da Galileia.
Ele vai, esse mar, diz o escritor de João, que é o de Tiberíades. Mas ele recebeu esse nome 20 anos depois de Cristo, por causa da cidade de Tiberias, a cidade que foi fundada por Herodes Antipas, e que teve o nome de Tiberias, porque Herodes o deu em homenagem ao imperador Tibério César. Só que o lugar em que Jesus está é em Betsaida. Ele atravessa o mar da Galileia, que era chamado Mar de Tiberíades, mas o lugar que Jesus está é em Betsaida. E alguns dos discípulos eram da região de Betsaida. Pedro era de Betsaida. Filipe era de Betsaida. André, irmão de Pedro. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Qual que é o propósito de Jesus nisso aqui? Esse tempo com os discípulos. Jesus se retira para estar com os discípulos. Vai para essa região. Só que quando ele chega lá, a multidão vai à sua frente. A multidão chega até ele. E Jesus então olha para aquela multidão. Vê aquela multidão. Diz o texto que era 5.000 homens. Fora mulheres e crianças que não eram contados nessa época. Por que não era contado, pastor? Não era gente? Não. Porque não tinha poder de guerra. Não tinha poder de batalha, de exército. Mas aqui são 5.000 homens. Alguns estudiosos vão dizer que beirava cerca de 10.000 pessoas. Buscando Jesus. E eu quero desenvolver esse texto e a exposição desse texto. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Que eu quero desenvolver esse texto utilizando alguns pontos para facilitar a sua memorização do texto. E o primeiro ponto que eu entendo aqui, a primeira coisa que nós podemos entender nesse texto, é que a multidão sempre vai em busca de Jesus, pelo que ele pode dar, e não pelo que ele é. Todos vão atrás, vão em busca de Cristo, por uma necessidade pessoal, por aquilo que Cristo pode nos dar. Você certamente já ouviu alguma frase assim: as coisas não estão fáceis para mim, eu estou precisando de ir para a igreja. As coisas não estão fáceis para mim, estou precisando melhorar minha vida com Cristo. As pessoas sempre vão atrás de Jesus. E se você observar o texto, o versículo 2, ele vai dizer isso: olha, seguiam numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia, as curas que ele realizava. 99% das pessoas que vão até a igreja, que vão procurar Cristo, é por uma necessidade pessoal, é por aquilo que Cristo pode realizar para ele. Ninguém chega até a igreja e fala o seguinte: olha, eu estou aqui andando, eu sou um ímpio, me deu uma vontade tão grande de adorar o Senhor, me deu uma vontade tão grande de ir lá e só prestar culto a Deus. Nós sempre estamos aqui com a expectativa de receber algo que Cristo pode nos dar. Pastor, é lícito isso? Querer que Cristo nos dê algo? Não, é lícito sim. Mas esse não é o propósito de servir a Cristo. Essa não é a proposta do cristianismo. O evangelho não é uma moeda de troca. Não se faz barganha com Deus. Mas a multidão sempre vai até Jesus por aquilo que ele pode dar. A multidão sempre vai de encontro a Jesus. A grande massa quer o seu problema resolvido. A grande massa quer a bênção da casa. A grande massa quer a bênção do casamento. A grande massa quer a bênção do vestibular. Quer a bênção da prosperidade financeira. A grande massa quer a bênção e não o abençoador. O desejo deles, a disposição deles está em querer aquilo que Cristo pode dar. A gente vem para a igreja não com o conceito de oferecer algo a Deus, mas de receber algo de Deus. Mas o conceito da igreja se reunir é oferecer a Deus um culto, é oferecer a Deus adoração, é oferecer a Deus a nossa vida, é oferecer a Deus a nossa alegria, é oferecer a Deus a nossa força. O conceito não é receber, o conceito é oferecer a Deus. Porque aquilo que nós precisávamos receber, nós já recebemos.
O melhor de Deus não está por vir, meu filho. O melhor de Deus já veio. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Então nós precisamos entender, mas a grande massa vai até Jesus. Preste atenção, olhe para mim. Preste atenção. Não olha para a parede, não, irmão. Olha aqui para mim. Preste atenção em mim. Olha aqui. Muitos cristãos verdadeiros ainda têm essa concepção de ir até a igreja para receber algo de Deus. E não para oferecer algo a Deus. Para receber algo de Cristo, e não para oferecer algo a Cristo. Mas o conceito de igreja, se reunir em unidade, é oferecer a Cristo adoração. É oferecer a Cristo louvor, honra, glória. Esse é o conceito de igreja. Mas a grande massa continua vindo por aquilo que Cristo pode dar. E muitos entendem que o desejo da grande massa é esse. E oferecem um alimento segundo a vontade do freguês. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Uma multidão vai, porque fica sabendo que Jesus estava curando enfermos, estava realizando milagres, estava fazendo prodígios, estava oferecendo algum benefício para alguém. Se você observar o texto, ainda reforça isso. Essa é a mesma multidão, depois que Jesus realiza o milagre, eles abordam Jesus. Se você olhar o versículo 26, você vai ver o que Jesus vai falar com eles. Olha, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão me procurando porque eu saciei a fome material de vocês. Vocês estão me procurando porque eu dei a vocês algo material, terreno. Algo que vocês vão comer agora e daqui a pouco vão ter fome de novo. Você vai receber a cura agora. Olha para você ver o nível de insanidade mental que a multidão chegou. Cruzada de cura. Vem que você vai ser curado. Aí você vai. Mas você tem que dar uma oferta de fé. Se for câncer, tem que ser uma oferta acima de 1.000. Porque tem que ter fé. Você não vai ficar doente de novo, não, meu irmão. Você não vai adoecer de novo, não. Olha o conceito de cristianismo que é apresentado a nós. Vem que você vai ser curado. Como se você não fosse adoecer de novo. Campanha do emprego. Como se você não pudesse ser mandado embora de novo. Perder o emprego de novo. Mas a multidão sempre quer aquilo. A multidão sempre quer que Jesus dê o que a terra pode proporcionar. E nós ficamos satisfeitos com o que Jesus nos dá. Algo terreno. Nós trocamos as coisas espirituais pelas terrenas. Olha o conceito de igreja hoje, irmão. A multidão sempre vai atrás de Jesus por aquilo que Ele pode oferecer para nós aqui nessa terra como benefício. Eles queriam proclamar Jesus rei, porque Jesus veio e resolveu o problema. Esse é o Messias, esse é o rei. A gente não vai mais passar fome, porque quando estiver passando fome, é só chegar a Ele com alguns pãezinhos, alguns peixes, e Ele alimenta uma multidão. Esse é o rei que nós queremos. Esse é o Messias que nós queremos. Esse é o Jesus que nós queremos, aquele que está o tempo todo, 24 horas, à minha disposição para realizar aquilo que eu desejo e satisfaça o meu estômago. Esse é o Jesus que nós queremos. O conceito aqui é esse. Primeira coisa que eu aprendo. A grande massa vai atrás de Jesus por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele é. Mas tem uma segunda coisa que nós aprendemos nesse texto. Diz então que a multidão segue Jesus e era a festa, era o período da Páscoa, estava próximo à festa da Páscoa, e isso justifica essa quantidade de pessoas, aparecer 5, 10 mil pessoas ali. Porque essa rota de Betsaida era chamada a rota dos peregrinos. Judeus vinham para Jerusalém e passavam por essa rota. Isso também justifica talvez o menino chegar
o jovem chegar com alguns pãezinhos de cevada. O pão de cevada era o pão do pobre naquela época. O pão do trigo era de rico, o de cevada era do pobre. E os peixinhos, quando a Bíblia fala peixinhos, era a sardinha de hoje. Peixinho pequeno no vinagre. Era geralmente uma comida de viagem, para não se perder na viagem. E geralmente eles comiam essa média, 5 pães, 2 peixes. Um jovem comia basicamente isso aí. Eram os pães parecendo um bolachão, assim. Por isso está falando que quebrava os pedaços. Sobrou pedaços. Por quê? Porque era um bolachão feito de cevada. E aí, isso explica, primeiro, a quantidade de pessoas. Segundo, o menino aparecer com essa comida do nada. Em viagem. Porque a rota dos peregrinos e a festa da Páscoa estava próxima. Mas a gente aprende com outra coisa. Então, o que diz o texto? Estava próximo à festa da Páscoa. Jesus, quando olha, a multidão está ali à sua volta. E aí, então, Jesus olha para um da região. Talvez nessa época ele ia falar assim: Felipe, ou nós vamos achar uma padaria próxima aqui para comprar pão para esse povo todo. Ele vira para Jesus e fala assim: Felipe, onde encontraremos pão para alimentar? E aí nós aprendemos a segunda lição. Nas circunstâncias adversas, é que nós somos testados se conhecemos ou não Jesus. Observa que Jesus não perguntou para Felipe: como vamos resolver? Felipe, como podemos resolver essa situação? Não. Jesus falou assim: Felipe, onde acharemos pão? Jesus faz um teste a Felipe. A Bíblia fala que ele estava testando, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Preste atenção aqui. Felipe é testado e não passa no teste. Ele não responde à pergunta de Jesus. Jesus pergunta: aonde vamos resolver isso? Felipe, onde encontramos pão aqui? E a resposta de Felipe é: Senhor, não tem como. Ainda que nós tivéssemos uma padaria bem estruturada, como a padaria Dona Marta, de Conselheiro Pena, do padeiro Washington, a demanda de pessoas é muito grande, nenhuma padaria talvez teria pão suficiente para a gente comprar. E mais, Senhor, se ainda por um milagre aparecesse uma padaria assim, nós não teríamos dinheiro o suficiente. Por quê? Porque 8 meses de salário, Senhor, não seriam suficiente para comprar pão para todo mundo. Filipe não responde, Filipe é reprovado, porque Jesus não perguntou para Filipe: Filipe, como vamos resolver o problema? Jesus só falou: Filipe, onde vamos encontrar pão? A resposta talvez que Jesus esperava de Filipe era outra. Talvez a resposta de Jesus era: Senhor, o Senhor transformou água em vinho há um tempo atrás, eu estava lá, Senhor. Senhor, eu vi o Senhor curar um aleijado de 38 anos, eu estava lá. Senhor, eu vi o Senhor curar um menino a 30 quilômetros de distância. O Senhor falou e o menino foi curado a 30 quilômetros. O que é isso para o Senhor, Deus? É nada isso aqui, Jesus. O Senhor pode facilmente resolver esse problema. Mas Filipe não entendeu, porque a circunstância adversa fez com que Filipe olhasse para a circunstância. E Filipe, quando olha para a multidão, ele faz uma conta rápida e fala: rapaz, se nós tivéssemos 8 meses de trabalho, juntando esse dinheiro, nós não compraríamos pão para todo mundo. Filipe olha para a circunstância e fala: não tem como resolver isso aqui, Jesus. Mas Jesus não perguntou como resolver. E às vezes nós não compreendemos isso, irmão. Nas circunstâncias adversas, tentamos resolver as coisas. Cristo não está te mandando resolver. Muitas circunstâncias que nós passamos, não é como vamos fazer, mas é aonde nós estamos. Diz a Escritura que o homem que anda com o Senhor é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. A circunstância contrária vem, as tempestades vêm, mas ele não pode abalar. O problema não é como vamos fazer, é aonde nós estamos, é em quem nós estamos. A pergunta para Filipe foi: onde, Filipe? E não como. Filipe, eu não preciso que você resolva o problema. E Filipe é reprovado nisso.
As circunstâncias muitas vezes, meu irmão, expõem o nosso nível de conhecimento de Jesus. Filipe viu Jesus fazer milagres, mas olhou para a circunstância, acreditando que Jesus não podia resolver essa situação. E é reprovado no teste. Filipe olha para essa multidão e começa a buscar algum recurso natural para resolver uma impossibilidade. Eu não sei se isso acontece só comigo. Talvez aconteça com você. As circunstâncias nos cercam e nós vamos atrás de recursos naturais para resolver essas questões. Mas existem circunstâncias que o nosso recurso não resolve. E é um terceiro ponto. Os nossos recursos são insignificantes em certas situações. Se você olhar comigo o versículo 9. Versículo 8, André aparece. Um outro discípulo. E fala o seguinte: mestre, tem um rapaz aqui. Tem 5 pães e 2 peixes. Mas André também é reprovado. Mesmo sem Jesus colocar o teste a ele. André não foi levar esse moço lá e falou assim: vai que cola com Jesus. Não. Ele falou assim: Senhor, nós temos aqui um rapaz. Tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, Senhor? Isso não é nada para essa multidão. Ou seja, Senhor, não tem como resolver essa situação. O recurso que esse rapaz tem aqui, Senhor, é insignificante para essa situação. Os nossos recursos naturais, querido, a nossa habilidade, o nosso intelecto, o nosso poder aquisitivo, a nossa força braçal, a nossa esperteza, não pode resolver nada em determinadas situações. Existem circunstâncias que elas simplesmente nos rendem. Mas o André me ensina uma verdade bendita aqui. E a verdade que André me ensina é que nós jamais poderemos atender às demandas da multidão se confiarmos em nossos próprios recursos. Nós jamais poderemos oferecer à multidão o que ela necessita com os nossos próprios recursos. Meu irmão, se você ofertar ou não nessa causa, a causa continua em pé, porque quem sustenta ela é Deus, e não os nossos recursos. Satanás sabia disso muito bem. Sabia quem era Jesus. Ele conhecia Jesus e o discípulo não. Porque ele falou para Jesus: o senhor pode dar ordem aos seus anjos. Eles podem te sustentar. Ou seja, alguma coisa miraculosa pode acontecer se o senhor tirar daqui para baixo. Nada vai acontecer com o senhor. Você é Deus. O diabo mentiu? Não, ele falou a verdade. Olha para você ver o diabo falando a verdade. O pai da mentira falando a verdade. O problema do diabo é que ele não se firma na verdade, irmão. Por isso ele mente desde o princípio. Os nossos recursos jamais poderão atender às demandas. Os nossos recursos, em muitas circunstâncias, são insignificantes. Pastor, eu daria tudo o que eu tenho pela cura do meu filho. Eu daria tudo o que eu tenho pela conversão do meu marido. Eu daria todos os meus bens pelo casamento feliz. Eu daria tudo. Os nossos recursos, em algumas circunstâncias, não servem para nada. E aqui a prova disso é essa, que André chega e fala: Senhor, o recurso que a gente tem para essa circunstância é completamente insignificante, Senhor. Interessante é que, mesmo nós sabendo disso, a gente ainda continua tentando usar os nossos recursos para resolver questões que só Cristo pode resolver. Tem pessoas que usam o recurso para comprar a felicidade, mas vão continuar vazias e infelizes.
Tem pessoas que usam os recursos financeiros para comprar o amor, mas vão continuar sem amor. Porque o amor verdadeiro nos é dado por graça e de graça. Não se pode pagar esse preço. Os nossos recursos são insignificantes em algumas situações. André chega e fala: Senhor, isso aqui não é nada para essa multidão. Mas o André abre porta para me aprender um outro ponto importante. Quarto ponto. Nós não podemos fazer um milagre, mas podemos levar o que temos até Jesus. André chega e traz o rapaz, com aquele recurso insignificante. Nós não podemos realizar um milagre. André, por sua vez, não consegue discernir diante de quem ele está. Assim como Felipe, olha para a circunstância. E a complementação da sua fala mostra isso. Senhor, o que eu tenho é isso. E eu sei que isso aqui não é nada. Existem circunstâncias que nos colocam exatamente nessa posição. Senhor, a circunstância em que eu estou, o que eu tenho é isso. E isso aqui não é nada, Senhor. Eu não tenho o que fazer com isso aqui. Talvez, meu irmão, você tenha algo aí que é insignificante. Talvez você é fraco, talvez você é frágil. A circunstância te cercou. O seu poder aquisitivo, intelectual, espiritual, bíblico é fraco demais. Talvez você é o menor da sua casa. É aquele que todo mundo fala: isso não vai dar em nada. Ele não tem recurso nenhum, não tem o que fazer. E as circunstâncias cercam você. Você não pode realizar um milagre. Eu não posso realizar um milagre. Mas nós podemos levar, ainda que seja pouco, aquilo que nós temos até Jesus. Nós podemos nos apresentar diante de Jesus e falar: Senhor, diante dessa situação, o que tenho é isso, Senhor. Um homem frágil, fraco, um coração quebrantado. Eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho ajuda de amigos, eu não tenho ajuda de igreja. Eu fui decepcionado, eu fui frustrado, eu fui esmagado. Mas o que eu tenho é isso, Senhor. Você não pode fazer um milagre, você não pode resolver a circunstância, mas você pode levar o que você tem até Jesus. 2 homens foram levar até Jesus. Chegaram no templo, foram levar diante de Deus o que tinha. Um começou a levar diante de Deus o que tinha, começou a orar e falar: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu guardo aquilo, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo. Enquanto o outro levou o que tinha diante de Deus e falou: Senhor, sê propício a mim, pecador, de sorte que um saiu justificado. A circunstância mostra que você é incapaz. A circunstância nos mostra que nós somos frágeis. A circunstância nos mostra que nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas nós podemos levar até Jesus. Por quê, pastor? Porque o verbo se fez carne. O véu se rasgou de alto a baixo. E nós passamos agora a ter acesso direto ao trono da graça. Então o escritor disse: achegai-vos com confiança junto ao trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno. Você é frágil, mas você pode levar até Jesus o que você tem. Senhor, o que eu tenho é só isso. Eu só tenho 5 pães. Eu só tenho 2 peixes, Senhor. Senhor, o que eu tenho agora são só lágrimas. Elas têm sido meu alimento de dia e de noite. Eu não tenho disposição mais. Eu não tenho coragem. Eu não tenho força. Eu não tenho recurso financeiro. Eu não tenho apoio da família. Eu não tenho apoio da igreja. Eu estou só, Senhor. Só. E a circunstância me cerca. Eu não tenho para onde ir. Mas você pode levar esse recurso até Jesus. Jesus, então, me dá aqui, André.
Manda o povo sentar. Assenta em grupos. Diz um outro evangelista, grupos de 100, de 50. Faça grupos, André. E Jesus então pega aquele recurso insignificante. Pega aquela pessoa, sabe aquela pessoa fraca, débil, frágil, sem expectativa. Sabe aquele que você não dá nada para ele? Não tem como esse aí, pastor. Esse não tem jeito. Olha ele aí. Sabe? O pescador, o coletor de imposto. Jesus pega e fala: me dá aqui, filho. Traz aqui para mim a sua insignificância. Traz para mim a sua fraqueza. Traz esse recurso tão pequeno para mim. Traz. Jesus então pega isso. Jesus não falou isso aqui não, irmão. O que Jesus falou, está falado. Ninguém melhora o que ele falou aqui. Mas eu estava torcendo para Jesus falar assim: meu filho, eu sei que vocês não podem nada. Vocês realmente não podem nada. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês não podem fazer, mas eu posso. Vocês não conseguem, mas eu consigo. Na verdade, se eu agir, ninguém pode impedir. Lembra o que o profeta Isaías disse? Agindo Deus, quem impedirá? Eu vou agir nisso. Vocês não podem. Jesus então pega isso. E eu acho lindo o texto. Jesus toma os pães e dá graças. Abençoa os pães e entrega na mão dos discípulos. Jesus pega os pães e realiza o milagre. Para eu e você entendermos que o nosso recurso pode ser pouco, mas se for abençoado por Cristo, é suficiente para que nós possamos abundar em toda boa obra. George Miller, o pai dos orfanatos, até os 17 para 18 anos, um boêmio, vivia nos bares, nas noites, até que um dia Jesus o chama, o Senhor o chama, o insignificante George Miller. E George Miller então começa a sustentar mais de 2.000 crianças sem pedir nada a ninguém, somente a Deus. Ao ponto da rainha chegar, bater na porta do orfanato e querer falar com o George Miller. E ele está de joelhos e fala assim: avisa para a rainha que eu não posso atendê-la agora, porque eu estou falando com alguém muito mais importante que ela. E diz um livrinho dele que ele teve 50.000 orações respondidas. 50.000 orações respondidas, porque Deus pegou alguém insignificante e abençoou. Cristo então pega isso, abençoa, faz o milagre, entrega nas mãos dos discípulos e diz para eles agora qual é a nossa função. O milagre é de responsabilidade e autoria de Cristo. A distribuição é a nossa responsabilidade. E esse é o quinto ponto. Jesus ensina para nós qual é a nossa função nessa obra. Abençoa os pães e os peixes, entrega aos discípulos e fala: vai, agora sirva ao povo, sacie a fome do povo, sacie a necessidade do povo. Preste atenção, meu irmão. Essa aqui, Jesus olha para a multidão, é uma manifestação da graça comum de Deus a todos os homens. Dá aquilo que o povo necessita. O ímpio também vai receber dos benefícios de Deus, vai receber o pão da terra. O ímpio vai receber o alimento, vai receber a chuva para regar a plantação. O ímpio vai receber o sol, a noite.
É a graça de Deus comum a muitos homens, a todos os homens. Mas aos discípulos aqui, quando ele realiza esse milagre e entrega na mão dos discípulos, ele está alcançando esses homens com uma outra graça, uma graça especial. Por quê? Porque Jesus começa a ensinar esse povo, e no decorrer da história, Jesus vai mostrar que tipo de pão que eles precisam. O recurso que nós temos realmente é insuficiente para matar a fome da multidão. Jesus olha, filho, isso realmente é insignificante, é insuficiente para alimentar essa multidão. Entrega a mim. E ele dá graças e abençoa. Entrega a mim. Entrega a mim os recursos. Entrega a mim as fraquezas. Apresenta a mim o que você tem. O que você tem aí? Leva para Jesus o que você tem aí. Ah, meu irmão, preste atenção quando o salmista, no Salmo 37, versículo 5, fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele está falando de fazer grandes coisas, ele está falando de realizar a sua obra, através daquilo que você entrega a ele, você entrega tudo a ele e fala: Senhor, eu não tenho condições de alimentar a multidão, eu não tenho capacidade de fazer isso, Senhor, eu não tenho recurso para isso, mas eu entrego diante do Senhor. O que você tem aí? O que Jesus está dizendo a esses discípulos é a mesma coisa que ele quer dizer a nós. A multidão está carente de pão. A multidão tem fome de pão. A multidão tem sede. Querido, preste atenção. Existem centenas, milhares de pessoas aqui nessa cidade que têm fome de algo. Elas têm fome de pão, elas têm sede de água, elas têm fome de alguma coisa. Todo homem tem uma necessidade de Deus. Todo homem tem uma carência de Deus. Eles têm fome de alguma coisa. E preste atenção, Jesus é quem realiza o milagre. Jesus pega o meu e o teu recurso, que é pouco, que é incapaz, que é insignificante, e fala: eu os abençoo. Agora vá e alimente essa multidão. Essa é a nossa função. Essa é a nossa obrigação. Jesus está nos ensinando e falando: quem provê sou eu, quem distribui são vocês. Ele chega para os discípulos e fala: agora vão por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Vai. Distribua a esse povo o pão. Distribua a esse povo alimento. Dá a esse povo porque eles têm fome. Dá a esse povo porque eles têm sede. Jesus chega, alguns capítulos antes, na viagem ele para em Samaria, chega no poço de Jacó, e ele vai tirar água, uma mulher está ali sentada, uma mulher samaritana, e Jesus fala: filho, me dá um pouco de água, e já a mulher fala: como que o senhor, um judeu, fala comigo, uma mulher samaritana me pede água? Jesus falou: minha filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria água da vida. Essa mulher pega essa palavra, volta para Samaria, e começa a compartilhar: olha, eu encontrei o Messias, olha, eu encontrei um homem, ele me disse tudo que eu fiz, ele me disse tudo, será ele o Messias? Vamos atrás dele, vamos ver o que você vai fazer com o que Jesus vai te entregar. O que você vai fazer quando as bandejas do rei chegarem às suas mãos com pão fresco e pão vivo do céu? A nossa função é ir e distribuir o pão. O que Jesus está falando é: só eu posso saciar a fome desse povo, meus filhos. Só eu posso prover. E aí mais para frente ele fala: sabe por que só eu posso? Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando: olha, eu sou o pão vivo. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus diz aos discípulos: olha, agora vocês têm pão, agora vocês podem saciar a fome dessa multidão, agora vocês têm o pão vivo, eu sou o pão vivo. Agora a função de vocês é levar esse alimento, porque Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Nós estamos vivendo por quem? A nossa vida expressa de que tipo de alimento que recebemos.
Ele fala: olha, vocês ficaram impressionados com o maná, mas quem comia do maná precisava do outro dia, de mais maná. Eles precisavam de pão do céu para comer hoje, amanhã, porque esse pão sacia agora, mas amanhã vocês têm fome de novo. Aquilo ali era uma sombra, vocês estavam impressionados com aquilo. Eu sou o pão, foi eu que dei pão do céu para vocês, eu dei o maná, mas o maná só saciava um dia, e o outro dia eu precisava fazer de novo, mas agora não. Se vocês se alimentarem de mim, vocês nunca mais terão fome. E Jesus então chega para os discípulos e fala: eu sou o pão vivo. Se vocês se alimentarem de mim, por mim também vocês vão viver. Nunca mais vocês vão ter fome. Nunca mais vocês vão ter sede. Muito pelo contrário, ele vira para a mulher e fala: do seu interior será um manancial a jorrar a água da vida. Jesus nos mostra qual é a nossa função. O milagre é de Cristo. A responsabilidade de distribuição é nossa. Você vem a essa igreja, você recebe uma palavra, você recebe alimento, você recebe o pão, mas está satisfeito em si mesmo, satisfeito com o alimento. Eu me lembro que eu fui numa cidade do interior com a Renata, no interior do Espírito Santo, para ver um pastor ministrar, há muitos anos atrás, e pregar. Quando acabou, nós saímos para ir para um trailer para comer um sanduíche. E era na calçada assim, um monte de mesa. E os crentes tudo saiu para lá. Sentou aquele monte de crente, comendo sanduíche. E eu vi um homem do outro lado da rua. Atravessou, chegou em um, pediu alguma coisa, falou que não tinha. Foi no outro, pediu alguma coisa, falou que não tinha. Foi no outro, aí ele voltou para o lado da rua. E ficou de lá olhando. E eu vi que chegou um sanduíche de uma pessoa. E ele aproximou e ficou olhando aquele sanduíche de longe. E eu observando aquilo. Eu já tinha feito meu pedido. Aí eu chamei o garçom e falei: põe mais um x-tudo. O garçom olhou para mim. Deve ter pensado: esse cara é um monstro para comer. Só faltou perguntar se eu era pastor. Aí é ofender, né? Falei: traz mais um x-tudo para mim. E traz uma coca. Já que é para dar comida, vamos dar direito à comida. Traz uma coca, meu filho. E aí ele trouxe. E eu peguei meu x-tudo, mais minha coca, o outro x-tudo, mais a coca, e atravessei a rua. Fui na direção daquele moço. Cheguei para ele e falei: eu vim lanchar com você aqui. Renata, lembra disso? Sentei no meio fio com ele. Ele pegou o x-tudo e falou: é para mim? Eu falei: eu posso comer. Eu falei: pode. E a lágrima começou a descer. E começou a chorar, eu e ele. Eu comecei a olhar ele comer. Ele começou a comer. Eu falei: calma, come devagar. Eu não estou com... Come devagar. Calma. Se você quiser, eu te dou outro, mas come devagar. E ele: eu estou com muita fome. Tem 3 dias que eu não como. E eu: calma. Meu irmão, a fome é capaz de alimentar da própria morte. Existem pessoas com fome. Você vem até esse domingo, enche o seu estômago espiritual, e o seu vizinho está morrendo de fome espiritual, porque você não pode levar o pão do céu para ele. Você enche a sua bandeja e não pode levar pão do céu para ele, porque você não entendeu qual é a sua função, qual é a sua obrigação, qual é a função do discípulo. Jesus realiza o milagre, ele proveu o alimento, ele é o alimento, mas nós distribuímos o alimento. Nós levamos até aqueles que têm fome, nós oferecemos o alimento e servimos esse alimento, o pão vivo que desceu do céu.
Mas tem uma última coisa, eu quero concluir. Que esse texto também me ensina. Diz o versículo 13, 12, quando eles estavam fartos, Jesus diz para os discípulos: olha, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A abundância não deve dar lugar ao desperdício. Existe hoje, meu irmão, mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, no planeta Terra. Existe mais de 1 bilhão de habitantes que passam fome. Mas o problema da Terra não é a falta de alimento, mas é a falta de distribuição. É o erro na distribuição do alimento. De acordo com a FAO, uma Organização das Nações Unidas para Alimento e Agricultura, há um desperdício de mais de 1,3 bilhões de alimento por ano no mundo. Existe 1 milhão de pessoas que passam fome e um desperdício de 1,3 bilhões de alimento no mundo. O problema não é a falta de alimento, mas é a falta de distribuição. O problema da igreja não é a falta de alimento, é a falta de distribuição de alimento. Alimento vivo, sólido, puro. O problema é que aqueles que têm acesso às verdades de Deus, aqueles que têm acesso ao evangelho verdadeiro e genuíno, são tímidos demais para pregar. O problema é que nós recebemos um pão vivo e retemos para nós. Porque afinal de contas, se o meu estômago espiritual estiver satisfeito, não me importa o outro. O problema da igreja não é falta de pão, meu irmão, porque essa aqui é a casa do pão. O problema da igreja é o erro daqueles que não cumprem a sua função de distribuir o pão. Moody vai dizer de outra forma: o problema da obra são os obreiros. Eu disse num programa aqui da cidade, de rádio, um programa dos missionários, eles foram perguntar logo para mim qual era o problema da missão. Eu falei: os missionários, meu irmão. O problema é a distribuição que nós temos falhado. Nós recebemos o pão, mas não compartilhamos o pão. Sobraram 12 cestos. Um para cada discípulo. Os discípulos devem ter pegado aquele cesto e falado: com Jesus há sempre abundância. Com Jesus há sempre alimento. Mas o que vamos fazer? Desperdiçá-lo. Abundância não dá lugar para desperdício.